Hello, seja louvado Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje, como podem ver o título, vou falar um pouco sobre namoro santo, os princípios de um namoro santo, e vou fazer uma reflexão sobre Romeu e Julieta de Shakespeare e o casal que foi vítima de um ataque na escola em Cambé, lá em Paraná, Caroline e Luan Augusto. Acompanhe. Você já ouviu falar de Romeu e Julieta? O drama literário de Shakespeare que retrata o amor proibido. Ou seja, eles não poderiam ficar juntos. E esse amor levou à morte de ambos. O tal sacrifício por amor. Mas vocês já pararam para pensar e analisar bem que, na verdade, ambos se suicidaram? E que, na doutrina da Igreja Católica, o suicídio é considerado um pecado? Pecado mortal. Ou seja, o pecado mortal, aquele que pode te conduzir ao inferno. Vamos lá. De acordo com o artigo 2325 do Catecismo da Igreja Católica, diz assim: o suicídio é gravemente contrário à justiça, à esperança e à caridade, e é proibido pelo 5º mandamento. Mas no artigo 2280 a 2283 diz o seguinte: o suicídio contradiz a inclinação natural do ser humano. Cada um é responsável por sua vida diante de Deus, que lhe deu e que dela é sempre o único soberano Senhor. Se for cometido com a intenção de servir de exemplo, principalmente para jovens, o suicídio adquire ainda a gravidade de um escândalo. A cooperação voluntária ao suicídio é contrária à lei moral. O suicídio é contrário ao amor de Deus. Distúrbios psíquicos graves e a angústia ou o medo grave da provação do sofrimento ou da tortura podem diminuir a responsabilidade do suicida. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se matam. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes a ocasião de um arrependimento salutar. Ah, Maria, mas o que tem a ver Romeu e Julieta com Caroline e Luan? Bom, Romeu e Julieta tentaram contra a própria vida por um amor temporário. Já Caroline e Luan não tiveram opção. Eles foram cruelmente assassinados. Ocorreu por conta de um atentado em uma escola lá em Cambé. Vou explicar a situação. Eu vou ler para vocês a situação. Caroline Alves, de 17 anos, e Luan Augusto, de 16, foram vítimas em um ataque ao colégio onde estudavam, em Cambé, no Paraná. Ambos namoravam desde o ano passado. Eles começaram a namorar no dia 13 de maio de 2022 e apareceram em suas redes sociais pela primeira vez juntos em junho de 2022. Na postagem, Luan se declara: é impossível pensar na felicidade sem lembrar do teu sorriso. É impossível pensar num paraíso sem lembrar dos teus abraços. É impossível pensar no amor e não lembrar de você. Por isso, encontrei em você carinho, amor e amizade. Te amo, amor. Que fofo, gente! Luan fazia parte de um grupo de jovens da igreja deles, da paróquia deles, chamado Ilume. E a Caroline era coroinha. Gente, como assim era? Pois é, como eu disse anteriormente, ambos foram vítimas ao ataque da escola de Cambé. Caroline veio a óbito no local dia 19 de junho e na madrugada do dia 19 para o dia 20, Luan também veio a falecer. A curiosidade é que após o acontecimento, alguns repórteres e pessoas foram perguntar sobre eles, o casal, o comportamento deles na igreja onde atuavam. E o padre revelou que na segunda-feira, horas antes do atentado, na segunda, Caroline procurou o padre para se confessar e assim que ela terminou a confissão, ela deixou
uma frase pro padre. E o que ela disse foi exatamente isso aqui: estou preparada para o reino dos céus. Cara, essa sensação, nossa, me confessei. Eu estou preparada para o reino dos céus. Porque realmente está. A gente pode dizer que ela só foi salva porque o período de tempo em que ela se confessou, em que ela veio a falecer, era muito curto. Então, a gente pode dizer que sim, ela pode ter sido salva, sim. Não é certeza porque a igreja não denominou que ela está no céu, que ela foi salva. Só podemos concluir isso quando a igreja confirmar. Mas muitos relatam que ela era uma menina de ouro, que sempre estava na igreja, buscando seguir os princípios de um bom católico e de um namoro santo, juntamente com seu namorado, Luan Augusto. Será que teremos um casal brasileiro santo? Tomara! Diferente de Romeu e Julieta, segundo o relato de alguns familiares, Luan teve sim a oportunidade de correr e tentar salvar a sua vida, mas ele preferiu ficar ao lado de Caroline e protegê-la. Diferente de Romeu e Julieta, já que os dois atentaram contra a própria vida por amor, e já Luan queria proteger a namorada por amor. Será mesmo que a gente pode realmente considerar que Romeu e Julieta teriam sido um casal que lutou pelo amor? Ou Luan, que lutou pelo amor e a vida de Caroline? Foi postada uma publicação na página da rede social da Arquidiocese de Londrina sobre o casal Caroline e Luan. O post diz o seguinte: os jovens Caroline Verri Alves e Luan Augusto já são reconhecidos como intercessores e inspiração para a juventude da Arquidiocese de Londrina. Falando sobre isso, agora eu vou dizer os princípios de um relacionamento católico. Para você que é católico, o namoro é uma coisa séria, mas entenda que o namoro foi feito para acabar. Ou o namoro acaba em casamento, no sacramento do matrimônio, ou ele simplesmente acaba. Observe alguns princípios básicos para manter o seu relacionamento, seu namoro, dentro do ponto de vista de Deus. Número 1. Não namore por lazer. O namoro não é um passatempo. O cristão consciente deve encarar o namoro como uma etapa importante e básica para um relacionamento duradouro e feliz. Casamentos sólidos decorrem de um namoro bem ajustado. Número 2. Não se prenda em um jugo desigual. Iniciar um namoro com alguém que não tem temor a Deus e não é uma nova criatura pode resultar em um casamento equivocado. Ou seja, se você não namora com alguém que segue a mesma religião que você, católico, que tenha temor a Deus, que siga de acordo com as doutrinas da Igreja Católica, se isso resultar em casamento, sinto muito lhe informar. Sem esse temor a Deus, sem o casal estar focado em alcançar o céu, não haverá felicidade eterna. 3. Imponha limites no relacionamento. Um namoro moderno, um namoro de atualmente, segundo o ponto de vista dos hereges ou dos não católicos, está construído nele uma intimidade anormal, práticas que levam a uma intimidade cada vez maior e são normais para eles. Mas o namoro cristão não deve ser assim, o que nos leva ao próximo mandamento. Ou seja, o que nos leva ao próximo princípio. O namoro atualmente, o namoro moderno de atualmente, está incluso
como normal, coisa normal, a prática de atos sexuais entre os companheiros fora do casamento, o que é completamente errado para o cristão. 4. Diga não a relações íntimas entre companheiros na época do namoro. Deus criou um tipo de relacionamento íntimo para ser praticado entre duas pessoas que se amam e têm entre si um compromisso permanente com Deus, ou seja, o sacramento do matrimônio. Entenda uma coisa, é uma bênção para ser desfrutada plenamente dentro do casamento. Fora dele é impureza e considerada pecado mortal que te condena ao fogo do inferno. Ou seja, fora do casamento, inferno. Dentro do casamento, uma bênção divina. 5. Promova diálogo e comunicação. Conversar é essencial. Estabelecer uma comunicação constante, franca e direta. Não evite conversar sobre qualquer assunto. O que acontece? Atualmente, as pessoas têm muita dificuldade em conversar e falar sobre o que estão sentindo. Mas dentro de um relacionamento, é importante que você esclareça o que você está sentindo. Aconteceu alguma coisa e você não gostou, chega no seu companheiro e fala: isso não me agradou, não me deixou feliz, me magoou, eu não gostei. E eu gostaria que isso não se repetisse. É trabalho dele fazer que isso não se repita, porque magoou você. E se ele te ama, ele não quer que algo te magoe. Então, se uma coisa magoou seu companheiro ou sua companheira, você deve evitar que isso aconteça novamente. 6º princípio. Cultive o romantismo. A convivência a dois deve ser marcada por gentileza, cordialidade e romantismo. Isso não é cafona, isso não é brega, nem coisa do passado. Isso traz brilho ao seu relacionamento. Porque está na natureza humana que o homem corteje a mulher, que o homem seja romântico, que ele agrade a mulher com o romantismo. Eu choraria se recebesse flores com cartas. Já chorei? Não, porque eu nunca recebi. Mas o dia que eu recebi, eu vou chorar. Mantenha a dignidade e o respeito. O namoro equilibrado tem um tratamento recíproco de dignidade, respeito e valorização. O respeito é imprescindível para um relacionamento respeitoso e duradouro. Desrespeito é falta de amor. Ou seja, o que acontece? Se o seu relacionamento não tem respeito um pelo outro, será que realmente se amam? Pensa comigo. Então, eu amo a Deus. Ok. Então eu não vou desrespeitar ele, porque se eu sei que se eu desrespeitar ele, é um gesto de rebeldia. Será um ato desrespeitoso que você fez contra Deus. Uma rebeldia. Algo que certamente não iria agradá-lo. E você não gostaria de desagradar a Deus. Então, mantenha respeito com seu companheiro, sua companheira. Pratique a fidelidade. A infidelidade no namoro traz a infidelidade do casamento. Fidelidade é um elemento imprescindível em qualquer tipo de relacionamento coerente à vontade de Deus, que abomina a leviandade. O que acontece? Não é um ato de amor, né? Assim, ele é desrespeitoso, sem caráter. Ou seja, seja fiel ao seu companheiro, sua companheira. O ato da fidelidade é um ato de amor que você oferece para o seu companheiro, porque significa que você ama a ele, entendeu? Ama a ela. E é uma forma de manter seu caráter também, tipo, você não gosta mais da pessoa, não ama mais ela, termina. Além de que infidelidade é pecado mortal. Só pra constar, tá? Só pra constar. 9. Assuma publicamente seu relacionamento. Nada de ficante, conversante, olhante, respirante, como diz.
Porque agora tem tudo, esse negócio de ante aí, ficante, respirante, conversante. Coisa besta. Rapaz, tá certo isso. Tá errado isso. Muito errado. Então vamos lá. Uma pessoa madura e coerente com a vontade de Deus não precisa e nem deve lutar contra seus sentimentos ou escondê-los. Se você namora com alguém, você pretende construir um futuro com alguém, assuma esse alguém. Uma hora você vai ter que casar, e aí, né? Então, assuma. Resumindo, assuma seu relacionamento. Porque quando você casar, vai ter que assumir de qualquer forma. Então, se você tá fazendo algo que é da vontade de Deus, você tá seguindo Deus com essa pessoa, você tá construindo um namoro santo, namoro com os princípios católicos, pra que você tá escondendo? De quem que você acha que tá escondendo? De Deus que não é. Você só tá escondendo um futuro sacramento. Tá certo isso? Rapaz, tá certo isso? 10º. Forme um triângulo amoroso. Maria, você tá louca? Não. Você é seu companheiro e Deus. Pessoa que era quem? Rapaz. É claro. A base de um relacionamento é você, outra pessoa e Deus. E ele em primeiro lugar, obviamente. Sem Deus, não tem felicidade. Sem Deus sustentando um relacionamento, não tem relacionamento. Não tem felicidade, não tem futuro aquilo ali. Entendeu? Ou seja, o namoro realmente cristão só é bom a 3, o casal e Deus. E ele deve ser o centro e o objetivo do namoro. Deixe-nos orientar e consolidar o seu namoro. Viva integralmente as bênçãos de Deus tem para você através do seu namoro. E seja feliz. Viva as bênçãos que Deus tem para você e para o seu companheiro ou sua companheira. E a moral da história é Romeu e Julieta, romance trágico de Shakespeare que levou à morte. Carolina e Luan, romance que levou à glória eterna. E é isso. Sejam louvados Jesus e Maria, para sempre sejam louvados. E não se esqueçam, bebam água. Melhor uma pedra no seu caminho do que uma no seu rim. Beijão. Fique com Deus.